nós desejamos comunicar a todos que nós estamos procurando a levar ao conhecimento de todos a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem ela é profetizada desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre esta mensagem. Nós vamos ouvir um hino e em seguida nós estaremos dando continuação à mensagem desta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui em São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, está escrito: E disse-lhes:
Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ouvintes preciosos, irmãos, nós estamos vendo como a ordem do Senhor Jesus Cristo pregássemos o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Agora, pregar o Evangelho não é simplesmente isolar parte das Escrituras, firmar naquilo ali e não aceitando assim, às vezes, escrituras que têm o seu cumprimento naquele devido tempo. E, às vezes, até mesmo usufruímos de um dom carismático, o que é muito bom. Mas apesar de que a própria Bíblia diz que os dons são dados sem arrependimento, ele é precioso, é um dom dado por Deus, tal como falar em língua, profetizar e assim por diante. Ainda que o apóstolo São Paulo, como o primeiro mensageiro aos gentios, ele pôs a igreja em ordem, os dons, como deve ser usado. Então tudo isso é para a glória de Deus. Mas o que estamos procurando frisar nas nossas transmissões, nas nossas programações, é levar ao conhecimento aquilo que está acontecendo no momento presente. Vamos fazer aqui uma aplicação em acontecimentos que já tomou lugar em outros tempos. Por exemplo, quando Deus anunciou o dilúvio, se as pessoas não dessem ouvido, aliás que quase 100% não deram ouvido para a pregação daquele profeta comissionado por Deus, chamado por Deus para aquela missão, vindo assim a salvar ele, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Por mais que o mundo de então era científico, acima dos nossos conhecimentos, sem comparação, fazendo aqui uma análise natural, Nós, dentro desta vidinha de 70, 80 anos, 90 anos, 30 anos, 40 anos, a Bíblia diz que 70 anos é a média que passa disso, é enfado da carne. Então veja, a pessoa estuda, ele gradua em determinada profissionalismo, ele estuda até que ele se torna um doutor na matéria. Mas com 35 anos de trabalho ele está aposentando, já está saindo de cena, e em torno dos 70, 80 anos, em torno disso, 80 e poucos anos, a Bíblia diz que aqueles que, às vezes pela sua robustez, atinge alguns anos a mais, mas isso aí vai a 100, 110 no máximo, em torno disto. Então veja, ele já está indo para o depósito da sucata. Não tem como escapar disto. Mas naqueles tempos, antes do dilúvio, a Bíblia, a palavra de Deus real, verdadeira, está registrada. Que as pessoas naqueles tempos viviam 700 anos, 800 anos, 900 anos, tal como Metusalém, creio que foi 969 anos. Então as pessoas, cientificamente falando, não tem nem comparação a ciência de então deles para com a nossa hoje.
E eles podiam provar para Noé que milhões de anos-luz no espaço não tinha uma gota de água sequer. Mas veja, o que começamos no início da programação que falamos? Pregai o Evangelho a toda criatura. Agora, analisar o Evangelho não é como mencionei, simplesmente segurar num ponto da palavra e não aceitar os demais. Consequentemente, arrumamos uma interpretação, criamos um estatuto, registramos e ali então está um sistema humano formado. Mas veja, então, Noé, ele pregou por 120 anos construindo aquela arca, o que foi a pregação daquele dia. Então as pessoas, por mais cultas que eram, por mais científicas que eram, não tinha cabimento para eles, no sentido natural deles, não tinha cabimento aceitar uma mensagem como aquela num tempo que nunca tinha chovido sobre a face da terra. Aí aparece aquele camponês dizendo que ia cair água dos céus e ia tampar todo o globo terrestre. Então veja, eles não tem cabimento, não tem cabimento. O homem está louco, o homem não tem. Dentro da nossa área científica aqui, olha, não tem nem sinal disto. Mas a incredulidade deles não anulou o plano de Deus. Quem creram foram salvos. Quem não creram não teve como. Pereceram com as águas do dilúvio. Então hoje, irmãos, preciosos ouvintes, que está dando atenção naquilo que é a mensagem da hora. O Senhor Jesus disse, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Esse quem crer, aí quase praticamente 100% diz eu creio. Então aí está, Mateus 17, versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhes, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Você está nesse versículo e esse versículo está em você também. Crer não é simplesmente crer naquele dom, por exemplo, sinais. O apóstolo São Paulo disse que ele podia falar a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, dar todos os seus bens aos pobres. E, em outras palavras, se não tivesse o conteúdo real, 100% da palavra, que leva-nos ao batismo com o Espírito Santo, o mais tudo, no tocante à salvação, não influi. Então, ouvintes preciosos, nós estamos procurando, sim, enfatizar esse sentido, porque o Senhor Jesus Cristo, ele fala em São João, no capítulo 13, no versículo 20. Se alguém receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. Então veja, se receber aquele que ele enviou, está recebendo ele, o Senhor Jesus Cristo. Então, rejeitando aquele ao qual ele enviou, está rejeitando quem? O idioma não perde o sentido. Então, por isso nós estamos até mesmo lendo testemunhos realizados nesse ministério, para que as pessoas vejam que Deus manifestou de uma maneira sobrenatural, tal como nos tempos de Abraão, quando ele, Deus, se materializando num corpo humano, com mais 2 anjos, apareceram a Abraão. Então veja, Abraão, como um crente sincero, para com a palavra, não é para com o sistema feito pelo homem, mas para com a palavra. Ele citou o termo Elohim, aquele que ficou com ele ali quando os 2 anjos desceram para Sodoma e Gomorra.
Então veja, ele usou o termo Elohim. Agora, Elohim quer dizer aquele que existiu de si mesmo. É o grande Deus Todo-Poderoso. Então veja, Abraão, ele teve a revelação que, ora, as pessoas poderiam dizer, mas espera aí, é difícil crer, porque um homem humano aí, muito abençoado por Deus e tudo, e vamos dizer que ele é um profeta, vamos crer. Veja, aqueles 3 anjos celestiais, que foi 2 anjos, e o próprio Deus, materializado num corpo humano, eles estavam num corpo como o nosso. Ele comeu carne com Abraão ali, bebeu leite. Veja, Abraão ordenou que a sua esposa fizesse bolo e tudo. Então, em outras palavras, ele se alimentou como nós humanos aqui alimentamos. E, no entanto, Abraão o chamou de Elohim. Mas por quê? Porque Abraão era um crente na palavra. Então, hoje não é somente nós dizer, eu creio, eu pertenço a tal organização e tal. Não é isso. É receber o conteúdo da palavra, viver por isso, se entregar a vida a isso, fazer parte disso, ser matéria desta matéria, receber Deus nas bases de sua palavra. Isso é crer no Evangelho. Então, amados, é uma verdade incontestável. Eu quero ler aqui um pouquinho alguns testemunhos sobre esse sentido que nós estamos falando, ainda que quero falar ainda nesta noite um pouco sobre a visão de Patmos, porque naquela visão ali, João foi levado em espírito no dia do Senhor. E João o vê pessoalmente, não como cordeiro sangrento, tal como em Apocalipse capítulo 5, eu creio que versículo 6, quando ninguém era digno nem mesmo de olhar para aquele livro selado que significava a nossa redenção. Ninguém mesmo era digno nem mesmo de olhar, quanto mais de pegar o livro e desatar os seus selos, revelar os seus selos. Em outras palavras, a vida eterna nossa estava selada dentro daquele livro e ninguém era digno nem mesmo de olhar para ele. João chorou desesperado. João chorou porque, em outras palavras, olha, eu recostei no ombro do meu divino mestre. Por 3 anos e meio nós estávamos pessoalmente juntos, em companheirismo e tudo, e ele nos falou da vida eterna, e no entanto agora nós não somos dignos nem de olhar para o sentido da vida eterna. Mas quando ele estava naquele desespero, chorando, a voz divina diz, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu para tomar o livro, abrir o livro e desatar os seus selos, em outras palavras, revelar os 7 selos. Quando João esperava aquele leão, aquela juba, aquela aparência que o título traz, entra um cordeiro como entra o cordeiro todo ensanguentado como havendo sido morto. Esse cordeiro, irmãos, esse foi o Senhor Jesus Cristo. Por que ele estava ensanguentado? Porque ele tomou a minha condenação, ele tomou a sua condenação. Ele tomou a condenação que estava sobre nós, ele tomou sobre si. Mas agora, nesta visão de Patmos, quando João foi levado em espírito no dia do Senhor, ele não aparece mais como cordeiro. Ele não aparece mais como o cordeiro que foi todo ensanguentado, morto por nós. Agora ele é o juiz.
E você note aí o sentido do versículo. Ele diz: pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. É o tempo do advogado. Ele, o sangue dele está na intercessão por nós. O sangue dele está advogando pelos nossos pecados. Se cremos na palavra de todo o nosso coração, tomamos a nossa decisão, indiferente a afetos humanos. Não. A Bíblia diz: Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas então serão acrescentadas. Então veja, ele veio como um cordeiro, só que agora, nessa aparição a João, em Patmos, ele vem como juiz. Aí, como estava mencionando sobre o versículo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, disse o Senhor Jesus Cristo. Então veja, se nós não aceitamos ele como o advogado, não tem como escapar dele como juiz. Daniel viu isso. Lá em Daniel, capítulo 7, versículo 9, você vê ali, foi colocado um trono, assentou-se o julgamento e abriram-se os livros. Então Daniel viu isto em visão. Milhares de milhares o serviam. Quem são esses milhares e milhares? Aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo nas bases de sua palavra. O que ele falou, nós cremos. Aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Toma a sua decisão. Como Pedro diz: arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma pessoa com o batismo do Espírito Santo é uma obra consumada, diz o apóstolo São Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então veja, irmãos, isto é uma verdade incontestável. Se nós não recebemos ele como advogado, não escaparemos dele como juiz. Então, mencionando essa visão de Daniel, ele viu o trono branco sendo colocado e milhares de milhares o serviam. Esse é a sua noiva. Esse é a sua igreja. Esses são os eleitos que foram predestinados para a vida desde antes da fundação do mundo. E diante do trono estava então milhões de milhões e assentou-se o julgamento. Então, meus irmãos, fazendo a ligação com a escritura que citei no começo da programação, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então veja, o evangelho trata-se de tudo que está escrito, da palavra, como ela está escrita. Se em outros tempos Deus advertiu o povo em todos os tempos, quando ele ia fazer algo, por exemplo, quando ele tirou Israel do Egito, da escravidão ali no Egito, então veja, ele enviou Moisés. Inclusive, as pessoas podiam às vezes provar, dizer, não, peraí, eu sou um israelita circuncidado, tenho no meu corpo as marcas da circuncisão, eu sou um israelita, por que tenho eu que obedecer esse Moisés aí? Todos aqueles que não deram ouvido para a mensagem de Moisés, naquela noite tiveram o primogênito de sua casa morto. Então veja, irmãos, não é brincadeira, não é brincadeira.
Em todos os tempos, se as pessoas não dessem ouvido ao que João Batista estava pregando, muito embora sem a aparência natural, vestido com uma pele de animais, algo assim, lá nas beiras do Jordão, veja o seu prato, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então veja, essa era a sua alimentação. Mas quem não cresce naquela mensagem, por mais rude que o ponto de vista natural julgasse, não recebeu o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, porque ele veio com essa missão de introduzir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é uma realidade. Então, se agora em português claro, no nosso idioma, está mostrando a vinda de Elias e o Espírito Santo manifestando de uma maneira neste ministério, tal como manifestou em outros tempos, por exemplo, nos dias do Senhor Jesus Cristo, ele teve o discernimento dos pensamentos do coração, ele teve o poder para ressurreições de mortos, a cura dos enfermos, em outras palavras, o poder sobrenatural manifesto. E ele disse que nos dias da manifestação do Filho do Homem, esses sinais repetiriam. Eu quero ler um pouquinho aqui sobre, é uma continuação do que falamos em outra programação, a respeito de sinais manifestados nesse ministério. Nosso Pai Celestial, tanto quanto saiba, eu passei por cada um que era estranho, tanto quanto saiba. Eu me senti enfraquecido e esgotado. Me senti dirigido que este é o tempo, talvez, que o eleito tenha visto. Possa cada um deles, indistintamente, Senhor, que foi chamado e permitido ser chamado pelo teu Espírito, algo, a sua fé. Eles tinham mais fé, alguns deles, do que pensavam ter. Eles simplesmente começaram em seu, veja, eles começam em seus corações. E a mulher tocou sua veste uma vez, quando ele passava, e ele se voltou e disse: quem me tocou? E eles disseram: bem, todos te tocaram, ele disse, mas eu percebo que fiquei fraco. E ele encontrou a pequena mulher, ele disse que ela tinha um fluxo de sangue e que a sua fé o tinha curado. A Bíblia disse que ele é ainda hoje o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossa fraqueza. A Escritura disse: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Inclusive, vendo o poder de Deus sendo manifesto nesse ministério, como tem sido manifesto, eu vejo essa Escritura. Essa escritura de Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E se ele é o mesmo, o sumo sacerdote, ele agirá do mesmo modo e fará o mesmo. E que as pessoas possam ver que a igreja cheia do Espírito Santo está chegando a um auge. Cristo está se preparando para vir e tomar a sua igreja. Seus últimos grandes sinais, como foi nos dias de Sodoma, o qual falava, conhecia Sara e sabia que ela tinha, veja, conhecia e sabia que ela era chamada Sara, sabia que ela rira na tenda. Ele disse: esse será um sinal. Quando vires isto, lembre-se, não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Aqui está, nós estamos no fim. Concede, Senhor, que cada pessoa doente aqui possa saber que Jesus Cristo, vivente, está presente. Possa esses lenços serem abençoados e cada corpo doente para o qual eles vão
Eu condeno o diabo pelas pessoas, eu o derroto pelo Espírito de Deus em fé. Eu lanço fora cada sombra de dúvida e possa cada pessoa aqui que está ordenada para a vida recebê-la esta hora. Possa cada superstição, cada pequeno desleixo, cada pequena coisa do mundo, cada pequeno embaraço, como disse a Bíblia, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, para que possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para, veja, Autor e consumador da nossa fé, que está aqui agora, Jesus Cristo, Filho de Deus, olhando para ele, veja, esse mesmo Jesus que morreu não está morto, ele se levantou de novo e 2000 anos atrás e mais tarde ele está trazendo a sua igreja a um auge. O espírito de Judas está operando entre eles, mas possam ele deixar de lado cada doutrina, que tudo esta hora, e recebê-lo. Possam eles ouvir o que ouviram através do sermão, possam reconhecer agora que as próprias palavras que eles ouviram têm sido manifestadas. Então, amados, é a mensagem, a última mensagem às nações. Deus vai voltar ainda a tratar com Israel, através de 2 profetas, Moisés e Elias, que são as 2 testemunhas mártires de Apocalipse, capítulo 11. Então veja, esses 2 profetas ainda se manifestarão para o despertamento dos 144.000 israelitas, 12.000 de cada tribo. Mas os tipos não falham, ainda que quero ler ainda um pouquinho sobre a visão de Pátimos, o Senhor Jesus Cristo agora como juiz. Mas só para completar esse sentido, quando ele voltar a tratar com Israel através desses 2 profetas de Apocalipse capítulo 11, nesse tempo a noiva gentílica não está mais na terra. Laodiceia é o último período em que Deus trata com as nações, é o último período. Laodiceia começou em 1906 e vai terminar com o arrebatamento da igreja. Então, como os tipos não falham dentro da linha que nós estamos mencionando, como os tipos não falham, você veja que quando José, lá no Egito, deu a conhecer aos seus irmãos que ele era aquele menino espiritual que eles venderam para o Egito, que eles não aceitaram, mentiram para o seu pai que uma fera tinha comido ele, e até mesmo mataram um cabrito, uma ovelha ali, algo assim, lambuzou a sua túnica com sangue para mostrar para o pai deles que uma fera tinha comido José. Então veja, mas quando José dá a conhecer lá no Egito aos seus irmãos que ele, aquele governador no Egito agora, é o José, aquele garoto que eles expulsaram do meio deles, quando José deu a conhecer a eles, José já estava casado, não com uma israelita, casada com uma gentia. A sua esposa estava no palácio. Quando o Senhor Jesus Cristo, através das 2 testemunhas mártires de Apocalipse capítulo 11, quando ele dera a conhecer aos 144.000 que realmente aquele Jesus que eles crucificaram era realmente o Messias prometido. Nesse tempo, a igreja gentílica, não israelita, a igreja gentílica está nas bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 7 em diante.
Então é seguramente, amados, uma verdade incontestável que Deus tem enviado sobre a face da terra, cumprindo a escritura que está em Zacarias capítulo 14, versículo 7, que no tempo da tarde haveria luz, luz da palavra de Deus. Mas veja, queremos falar ainda um pouquinho sobre, melhor dizendo, mostrando aqui o que o profeta comenta sobre a visão de Patmos. Agora o Senhor Jesus Cristo, ele não está nesta visão como cordeiro, e sim como juiz. Seus olhos como fogo. Pense nisso. Aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e piedade. Aqueles olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro. Aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que lhe penduravam na cruz. Antes, com tristeza, clamou: Pai, perdoa-os. Porque, veja, inclusive, amados irmãos, eu quero dizer isto. O profeta disse, e eu creio, porque o profeta na face da terra é a boca de Deus, é a boca de Deus. Então veja, o profeta ele disse que o que levou o Senhor Jesus Cristo mesmo à morte, não foi o final que levou ele à morte, não foi bem a lança romana, foi o sentimento de desprezo. O sentimento de desprezo. Porque ele estava trazendo vida eterna, num reino de amor, de gozo, um reino que não terá fim. Então veja, quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, aquela pedra que desceu dos céus, cortada sem mão, desceu aquela pedra sobre a estátua que representava os reinos deste mundo. Quebrou aquela estátua, espedaçou, virou o pó e o vento levou. E aquela pedra foi crescendo, se tornando um reino que tomou conta de todo o mundo, o único que não terá fim. Esse é o reino do Senhor Jesus Cristo. Então veja, ele aqui ainda como cordeiro. Pense nisso, aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e piedade. Aqueles olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro. Aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que lhe penduravam numa cruz. Antes, com tristeza, clamou: Pai, perdoa-os. Agora, aqueles olhos do juiz são como chama de fogo. João foi levado no dia do Senhor. No dia do Senhor. Malaquias profetizou: Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para os eleitos, o grande dia. Para os não eleitos, terrível dia. É Bíblia. Veja, aqueles olhos, repetindo um pouquinho a leitura. Agora, aqueles olhos do juiz são como chama de fogo que julgarão aqueles que lhe rejeitaram. É Bíblia, é a palavra. Você está aceitando, meu irmão? É ele que disse. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É ele quem falou. De todas as emoções humanas, ele manifestou esta com mais frequência que todas as demais. Quando ele apareceu como filho do homem, ele chorou muito. Porém, de trás daquele pranto e tristeza estava Deus. Como que em outras palavras, filhos, foi eu quem os criei. Eu dei a vocês o livre-arbítrio porque vocês tinham que passar por isso. Não tinha como eu criar vocês não passar por um tempo de prova.
Vocês tinham que passar por um tempo de prova. O profeta disse que nós somos colocados na dimensão humana para prova, teste, para sermos provados e sermos aprovados, não reprovados. Então veja, o Senhor Jesus Cristo, o profeta está mostrando aqui que com frequência ele chorava muito, porque, em outras palavras, abra os olhos. Eu estou procurando trazer vida. Eu já dei o entendimento de vocês saberem o que é certo e o que é errado, e vocês fizeram o que é errado. Então a condenação que estava sobre vocês, eu tomei sobre mim, mas agora creia. Se não crê em mim, creia ao menos nas obras. Em outras palavras, vocês crendo nas obras, vocês vai terminar tendo a consciência de onde que vem essas obras, que realiza esse poder sobrenatural. De todas as emoções humanas, ele manifestou esta com mais frequência que todas as demais. Quando ele apareceu como Filho do Homem, ele chorou muito, porém de trás daquele pranto e tristeza estava Deus. Aqueles mesmos olhos viram visões, olhar até o profundo dos corações dos homens, ler os seus pensamentos e conhecer os seus diversos caminhos. Brilhando ardentemente através dos olhos mortais estava Deus, quem clamava àqueles que não lhe conhecia pelo que ele era. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aquele amor ágape no coração de nosso Senhor Jesus Cristo chorava pelo pecador, para que eles tivessem o entendimento aberto. E por isso, amados ouvintes e preciosos irmãos, através dessa transmissão, nós estamos mostrando as profecias, estamos mostrando as escrituras, estamos mostrando o poder sobrenatural manifestado sobre este profeta. Esta foto que é vista aqui, esse sobrenatural que foi fotografado próximo à cabeça do profeta. Então veja, quando foi isso? Foi quando um determinado pastor denominacional, resistindo à cura divina, chamou o profeta para um debate. Então o profeta disse, isso aí não traz fruto. Mas depois ele ficou no hotel, Deus falou no coração dele, desce lá. Irmão Brana desceu. Aquele pastor denominacional tinha contratado um fotógrafo para tirar a fotografia dele como sendo vitorioso, como combatendo ali, como sendo vitorioso. E para não tirar a fotografia do irmão Brana. E ele desobedeceu, aquele fotógrafo, ele desobedeceu a ordem do seu patrão. Ele desobedeceu a ordem para não tirar foto do irmão Brana. Então, num momento, ele tirou uma foto. Quando foram revelarem as fotos que era favorecendo aquele incrédulo, apesar com o nome de pastor denominacional. Mas veja, todas as fotos foram queimadas, não apareceu uma que pudesse ser revelada, todas. Somente a do irmão Brana apareceu correta. Então veja, é o poder sobrenatural manifestando de todas as formas. Então veja, o que falamos há minutos. A gente está procurando levar ao conhecimento das pessoas as escrituras, a promessa da Bíblia. O Senhor Jesus Cristo falou sobre o arrebatamento. Ele disse que naquele dia 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Tratando-se de 2 pessoas que uma é eleita e outra não é. Então veja, estarão no campo a parte iluminada da terra. 2 estarão numa cama, quer dizer, a parte escura da terra, possivelmente vão estar dormindo, tratando-se quando aquele casal, um é eleito e o outro não é. Pode acontecer isso, às vezes de os 2 ser incrédulos ou os 2 ser cristão, ou às vezes um ser e o outro não ser. O Senhor Jesus Cristo falou isso. Paulo disse que isso será num abrir e piscar de olhos. Mas veja, dando uma continuação,
Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8:24. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis, mas se as faço, as obras de meu Pai, e não credes em mim, credes nas obras. Então veja, ele estava fazendo tudo para que as pessoas crescem na palavra. Conforme o versículo que lemos anterior, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Como Jeremias no passado, ele foi o profeta de muitas lágrimas, porque os homens não receberam a palavra de Deus e lançaram a um lado a revelação. Temo muito que quase 100% disso está acontecendo hoje. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A igreja eleita, ela é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E o corpo não vai faltando uma unha, não vai faltando um dedo, não. O corpo vai completinho. Todo aquele que está predestinado para ouvir a palavra, crer na palavra de Deus, isso já foi feito desde antes da fundação do mundo. Agora é o desenrolar. Aqueles olhos ardentes e chamejantes do juiz estão ainda agora esquadreando a vida de toda a carne, recorrendo toda a terra. Inclusive essa mensagem, tenho entendido que já fechou. Até 2007 ela estava em 64 idiomas e 176 países. Mas tenho entendido que já está em todos os idiomas na face da terra. O Senhor Jesus Cristo diz: esse evangelho do reino será pregado a toda criatura e então virá o fim. Aqueles olhos ardentes e chamejantes do juiz estão ainda agora esquadrinhando a vida de toda a carne, recorrendo toda a terra. Não há nada que ele não conheça. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um se propõe fazer. Não há nada escondido que não seja revelado, porque todas as coisas estão nuas e patentes ante aquele a quem temos que dar conta. Pense nisso. Ele sabe até mesmo o que você está pensando neste momento. Sim, ali está ele de pé, como juiz, com seus olhos chamejantes, para distribuir juízo. O dia da misericórdia tem chegado ao seu fim. Ouvintes, estamos no finalzinho da era de Laodiceia, pelos sinais que o Senhor Jesus disse que aconteceria nos dias da sua vinda. Então veja, pelos sinais, nós estamos conscientes que estamos nos últimos dias, mas por enquanto ainda o sangue dele está na intercessão. O sangue dele ainda está na intercessão pelos nossos pecados. Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Agora, quando aquele sangue sair do propiciatório, sair da intercessão, aí não tem mais misericórdia. Sim, ali está ele de pé como juiz, com seus olhos chamejantes para distribuir juízo. O dia da misericórdia tem chegado ao seu fim. Oh, se os homens se arrependessem e buscassem seu rosto em justiça, enquanto ainda há tempo, se pudessem recostar em seu seio, antes que o mundo se desfaça em fogo. Mas, pregador, tem base isso que você está falando? Antes que o mundo se desfaça em fogo? Vamos ler aqui Malaquias, capítulo 4, versículo 1 em diante. Malaquias, capítulo 4, versículo 1 em diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno,
e todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. É Bíblia, é Bíblia. Não é interpretação de um pregador procurando trazer coisa diferente. Não, não, não. É a misericórdia de Deus sendo estendida enquanto o tempo é oportuno. Arrependam cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, repetindo a Escritura, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os que cometem impiedade serão como palha. E todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis a Santíssima Trindade, não existe isso na Bíblia. Politeísmo na divindade é paganismo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como o bezerro do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então é Bíblia, meus irmãos, é Bíblia. Não temos como sair fora disto. Ou é uma bifurcação, ou vida, ou então perdemos a vida. Então veja, se a misericórdia de Deus continua estendida, por que rejeitar? Custou um preço muito alto. Custou, conforme falamos em outras programações, somente Ele, o Senhor Jesus Cristo, suportou a tentação do diabo que vem para levar as pessoas ao pecado. Então veja, essa escritura que sempre mencionamos porque está numa linha evangelística, está em tempo de nós termos os nossos olhos abertos. Romanos 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão todos da glória de Deus. Então o nosso Deus se fez um de nós. O Senhor Jesus Cristo não é a segunda pessoa, é o ofício salvífico de Deus, manifesto a nosso favor. Então, amados, isto é uma verdade incontestável. Somente Ele suportou a prova da tentação sem pecado. E a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas Ele não tinha pecado. Então por que Ele morreu? Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar. E os dias de misericórdia ainda está em continuação. Mas conforme o profeta está mostrando aqui, está no finalzinho. Laodiceia, conforme sempre mencionamos, que nós vamos começar a dar um estudo sobre as 7 eras da igreja. Então veja, Laodiceia é a última era, uma era rápida, passageira. E veja, ela começou em 1906, ela é uma continuação até que chega o dia do arrebatamento. Então, a que momento nós estamos vivendo? Amados ouvintes, você decidindo a ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, procure entrar em contato conosco e você será batizado no batismo bíblico, real, verdadeiro. E a nossa programação, o ensino da palavra é 24 horas por dia. E de segunda a quarta, das 9 às 10, 21 às 22 horas, nós fazemos a programação pessoalmente. Até mesmo podemos responder alguma pergunta. Se você tiver, você pode entrar em contato conosco e nós estaremos respondendo aquela pergunta dentro da mensagem, né? Pergunta sobre a mensagem. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.